a partir do versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo... Todos os capítulos de Moisés, após o encontro com Deus, ele inicia com Deus falando. Eu estou dizendo isso porque existem muitas pessoas aqui que foram chamadas por Deus, que exercem ministérios, mas você precisa entender que todo início de capítulo, ele deve ser pautado na voz de Deus. Não deve ser pautado em experiências humanas. Você não vai ver Moisés ficando falando, não, um dia Deus apareceu para mim lá no monte, não, um dia eu vi a sarça pegando fogo. E sabe por que Moisés não fica falando isso? E na verdade ele nunca relatou isso para ninguém, pelo menos a Bíblia não fala isso. Ele poderia chegar para Arão e falar isso no primeiro encontro, ele poderia falar para o povo no primeiro encontro, ele poderia falar para o faraó no primeiro encontro. Mas sabe por que Moisés não fala isso? Porque existem experiências que não devem ser faladas para os outros, ela deve ser guardada com você e Deus no secreto. Não, porque eu vi isso acontecer, irmãos. Tem coisas que você fala que os outros te tratam como louco. E sabe por que vão tratar você como louco? Porque eles não viram o que você viu. E sabe quem é a culpa disso tudo? É sua boca grande. Porque em nenhum momento Deus falou, Moisés, fala o que você viu, mas fala o que eu estou te falando. E esse é o nosso problema, porque Deus nos traz experiências, nos faz ver algumas coisas, e nós queremos passar para todo mundo. Tem experiência que Deus te dá, que deve ficar no seu quarto, só você e Ele. Porque quem não está no nível que você está, ou quem não está na atmosfera espiritual que você está vivendo, nunca vai entender a experiência que você teve. Até porque experiências são individuais. Então você observa que depois da chamada de Moisés, Deus sempre inicia falando. Quantos de nós queremos viver ministérios fortes, sermos homens e mulheres relevantes, homens e mulheres que marcam gerações, mas o capítulo das nossas histórias não inicia com Deus falando, inicia com experiência, inicia com aquilo que fulano falou, que ciclano falou, mas não na palavra de Deus. E no capítulo 12 não é diferente. Na instituição da Páscoa, de novo, e falou o Senhor a Moisés, é Deus dizendo assim, ó, eu não mudo aquilo que eu tenho de relacionamento com você, Moisés, conforme eu vou avançando contigo, eu continuo falando. Aí talvez alguém vai falar assim para mim, pastor, mas isso aconteceu com Moisés, porque ele não fala comigo não. Calma aí, ele não fala contigo ou você que não ouve mais a voz dele? Sabe por quê? Porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então às vezes o que nos separa de ouvir a voz dele, não é que ele não esteja falando, às vezes são as nossas iniquidades, são os nossos erros que impedem de ouvir aquilo que Deus quer falar conosco. Porque aqueles que estão vivendo uma vida de intimidade com Deus, eles têm sensibilidade. É às vezes ouvir um filho relatar um sonho, tu fala assim, meu Deus, entendi que Deus está falando comigo. É uma pessoa que passa e te para na rua, ainda que seja ímpio, mas fala algo, fala assim, era a resposta que eu estava precisando de Deus. É um hino que toca no rádio e você fala, peguei, já sei qual é a resposta. É uma pregação que está sendo ministrada, fala, opa, entendi. Porque Deus está sempre falando, e Ele fala através não somente da pregação. Deus, Ele utiliza servos e até o universo para falar conosco. A grande questão, eu vou repetir, é Deus que não fala, ou são os nossos ouvidos que estão agravados? Deus continua falando com Moisés, Deus continua também falando com Arão. E aonde Ele está falando agora? Na terra do Egito. Calma aí, pastor, na terra do Egito Deus fala? Porque a terra do Egito simboliza local de opressão, lugar de iniquidade. Todos nós aplicamos o Egito exatamente com isso. O Egito simboliza local de escravidão, local onde não tem presença de Deus, pelo contrário, uma opressão do inimigo. Então o senhor está falando, pastor, que Deus fala no local da terra do inimigo? Deus fala em locais de opressão? Sim. A grande questão é que Deus não fala para a terra, Deus fala para quem está na terra.
Então, aonde houver um servo e uma serva do Senhor, independente da circunstância, independente do território, Deus sempre vai estar falando. Estava em Sodoma e Gomorra, Deus já tinha decidido que ia destruir aquela terra, mas tinha justo lá. Deus envia anjos exatamente falando assim: não, ainda que houver um justo, eu estarei naquele local, eu falarei naquele local. Então você precisa entender que o ambiente, a voz de Deus, ela sempre vai ser guiada pela presença dos santos. Aonde houver um santo, aonde houver um servo, aonde houver uma serva, aonde houver um escolhido, Deus vai falar. Paz, meus irmãos. Deus falando no prostíbulo, Deus falando na balada. Eu não sei vocês, eu não tive essa experiência, mas talvez alguns de vocês já tiveram. Mas eu já ouvi de alguns amigos escolhidos por Deus que estavam na balada. Na balada, bebida, prostituição, tudo. O Espírito Santo foi no ouvido de um dos escolhidos, que estava caído no momento, mas era escolhido. Estava ferido, mas era escolhido. Estava machucado, mas nunca deixou de ser escolhido. Tinha caído no pecado, mas o projeto de Deus não havia sido aniquilado, porque era um escolhido. Então onde houver um escolhido, aí vai a voz do Espírito Santo e fala assim: ó, esse lugar não é teu. Deus às vezes usa até um ímpio, fala assim: esse lugar aqui não é teu não. O que significa isso? Que aonde a presença de uma pessoa, um servo de Deus, que ainda que esteja vivendo um momento, uma circunstância em pecado, a voz de Deus sempre estará presente. Então não importa se você esteja no Egito, não importa se temporariamente você esteja na Babilônia, Babel, ou em qualquer lugar, Sodoma, Gomorra, aonde tiver um servo, uma serva do Senhor, a voz dele sempre vai bradar. Eu quero liberar de forma profética, porque talvez alguém da sua casa ainda não foi alcançado, algum familiar seu não foi alcançado, e talvez hoje ele está na boca do fumo, e eu quero dizer, pela palavra do Senhor, que lá na boca de fumo a voz do Senhor vai visitar. Se tiver na barraca da cachaça, lá na cachaça Deus vai visitar. Se estiver agora no momento de adultério, a voz do Senhor em algum momento vai visitar, porque a voz não está presa a uma circunstância, a voz sempre vai de encontro a escolhidos. Deus não fala ao território, Deus fala servos. Deus não fala: este mês vos será o princípio dos meses. Essa aqui é a 10ª praga, tá? É a 10ª praga, aonde Deus vai instituir exatamente a Páscoa, que será a morte dos primogênitos. Então Deus está passando as instruções. Aqui são só as instruções, tá? Este mês vos será o princípio dos meses. Olha que Deus está falando assim, ó: eu vou anular tudo o que ficou para trás e vou escrever uma nova história. Eu vou aniquilar o que ficou para trás, os seus erros, da sua vida, e hoje eu estou iniciando um novo calendário contigo. Hoje vai ser o primeiro ano, é um novo ciclo que eu começo contigo. Esse momento aqui seria o primeiro mês do ano. Estava iniciando um novo calendário, estava passando a contar agora um novo calendário. Agora ele está dizendo, ó: falai à congregação, dizendo, aos 10 deste mês. Então, nesse primeiro mês, quando chegar o dia 10, tome cada um para si um cordeiro. Versículo 6: e guardareis até o 14º, ou seja, mais 4 dias. Então você vai guardar, quando chegar o 10º dia, você vai escolher um. Depois que você escolher, no 14º, ou seja, mais 4 dias, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Eu estou dizendo que Deus fala que vai iniciar um novo calendário, um novo ciclo. Mas nesse dia que ele está falando, que está iniciando, porque o início, na verdade, dessa história não começa com comer o cordeiro. Eu já vi alguns pregadores falando assim, porque o início da sua história inicia quando se come o cordeiro. Não está comendo cordeiro, a ordem para comer o cordeiro é no 14º. Então, quando começa o calendário? Quando eu aceito a voz, quando eu aceito a ordem. Até porque hoje nós utilizamos o calendário romano, mas possa ser que existem pessoas que não aceitam esse calendário, não aceitam.
nós estamos no 30º, 50º milhão de anos de Maomé. Ele não aceitou. Porque o calendário você aceita. Eles comeram o cordeiro? Não. Simplesmente Deus falou assim, ó, a partir de hoje começa. Para quem? Para quem aceita. Então está começando agora. Mas você vai fazer o seguinte, daqui a 10 dias vocês vão escolher um cordeiro. Escolhe um cordeiro, sem defeito, macho, e depois de você ter escolhido, você vai pegar e vai guardar esse cordeiro na sua casa durante 4 dias. Ou seja, no 14º dia, você vai pegar esse cordeiro e vai sacrificar ele, junto com toda a congregação de Israel. A grande pergunta é, por que Deus não faz tudo logo de uma vez? Por que tem promessa que Deus fica fazendo tudo picado para a gente? Ou acontece só comigo? Por que Deus não faz? Se Ele tem o poder, por que Ele não realiza? Se Ele tem o poder, por que Ele não criou o mundo todo num dia só? Se Ele tem o poder, sabe por quê? É porque desde a criação Deus está querendo nos ensinar. Não é no seu tempo, é no meu. Por que Deus chega em negocinho? Por que tem que ser no 10º, depois do 14º? Por quê? Porque também não é da sua forma, é do jeito dele. E é necessário falar isso, porque em toda a igreja, em todo local, assim, eu não sei por que é desse jeito. Eu não sei porque o pastor faz dessa forma. Eu não sei porque a liderança faz desse jeito. Eu não sei porque a ceia tem isso. Eu não sei porque usa isso. Eu não sei porque tem aquilo. Eu não sei porque a cadeira está arrumada. Porque não é do seu jeito. É simples. Tem coisas que são simples. Já pensou se Deus tivesse que ouvir a opinião de todos nós? Sabe o que Deus quer nos mostrar? Aprenda a me obedecer. Independente do tempo e da maneira. Me obedeça. E eu não estou falando de obediência ao homem, eu estou falando de obediência a Deus. Porque nós temos a tendência de questionar o tempo dele, questionar as maneiras dele, as formas dele. E é engraçado porque quando chega depois de tudo, quando nós recebemos a vitória, nós falamos assim, Deus é fiel. Então você sabe que tudo que ele faz é perfeito, é bom, é maravilhoso, mas ainda assim você questiona. Porque tem vitória que não chegou, porque tem promessa que não foi alcançada, porque Deus faz de uma maneira, ele não pega os caminhos mais curtos, ele gosta de dar volta no deserto, porque ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. Aprenda a obedecer. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: ceia começa com obediência. Páscoa começa com obediência. Submissão a tempo e aos processos. Olha, pega, agora, volta para 1004, por favor. Pegue um cordeiro. Pegue um cordeiro. Tá? Um para cada casa. Versículo 5 vai dizer: pegue um cordeiro macho, um cordeiro ou um cabrito. Isso aqui é interessante, porque são animais diferentes. E eu falei que Jesus era o? Então por que Deus abre a exceção para o cabrito? Tem mistério aí. Se Jesus é o cordeiro, por que Everson ele abre a exceção para o cabrito? Sabe por quê? Porque o cordeiro ele dá lã. E o cordeiro normalmente é mais precioso. Ele tem mais preciosidade. A lã, ela é mais valorosa do que o cabrito dá. O cabrito, ele não dá lã, mas em compensação ele dá leite, dá carne, e sua pele serve para quase tudo no mundo árabe. Então, se você for olhar, o cabrito produz mais do que a ovelha, mas a ovelha tem mais valor do que o cabrito. Será que isso não se parece muito com a igreja? No mundo das nossas comparações, que fulano é mais valioso do que o outro. Ele é mais valioso, mas fulano produz mais do que o outro. Você observou que nós temos essa tendência de sempre nos comparar, quando se trata de sacrifício, de entrega?
Só que esse que é o grande problema, sabe por quê? Porque o grande valor não está na comparação de um do outro, ou na entrega de um do outro, ou no valor de um do outro. O grande segredo que Deus está querendo mostrar é exatamente aqui, ó, sem mácula. Não importa se é ovelha, se tem valor, não importa se é um cabrito que entrega muitos resultados, o que importa para mim, Deus falando, é que seja sem mácula, íntegro, retidão, sem defeito. É isso que Deus está esperando. Deus não está buscando servos valorosos. Deus não busca servos que produzem muito. Deus está buscando servos que sejam íntegros, sem mácula, sem defeito. É isso que Deus busca. E eu estou falando isso porque existem tanto ovelhas quanto cabritos que seja no altar ou embaixo do altar, ou nos bastidores, produzem tanto, são valorosos demais, mas que deve os outros, compra, não paga, que vive fazendo falcatruas, tem gato em casa, não pastor, minha casa tem gato porque eu moro na comunidade, você sabe, não fala com os outros, vive fazendo dissensão, intriga, pessoa rixosa, que tem problema em tudo, amaldiçoa pessoas, amaldiçoa a igreja, fala mal de lideranças. O que adianta nós produzirmos, mas sermos cheios de defeitos diante de Deus? Porque diante das pessoas, a nossa lã é valorosa, mas Deus sabe exatamente as máculas que nós carregamos. O que Deus está falando é o seguinte: entrega para mim, ela está baseado em sem mácula. Eu busco pessoas de caráter, de integridade, pessoas de respeito. É isso que Deus quer. Mas que está ali fora, aí está falando mal dos outros, é que vai para ali e fica fazendo isso, e não vai dar certo. Que adianta? Não vai passar pelo crivo do Senhor quando Ele olhar e inspecionar, porque não é sobre o que você produz, nem sobre o seu valor, é sobre você não ter mácula nenhuma. Só sem mácula não, precisa ser um macho de 1 ano. Macho, aquilo ligado ao sexo em si, aqui trazendo para o mundo espiritual, o macho era o cabeça do rebanho. Deus está falando assim: você precisa pegar responsabilidade. E outra coisa, precisa ter 1 ano. Normalmente esses animais com 1 ano, eles eram considerados maduros. Deus está falando assim: eu preciso que você tenha caráter e tenha maturidade, porque não adianta pegar cabrito novo e colocar para produzir, porque ainda não tem maturidade. Assim como pega também cabrito velho, que já passou a maturidade há muito tempo. O que Deus está querendo dizer é que a entrega para Ele, o sacrifício para Ele, há necessidade de ter maturidade, tempo de maturação. Eu chego agora e acho que eu já vou produzir. Não, espera, aprenda a amadurecer primeiro. É isso que Deus está falando. Olha, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Versículo 6. E guardareis até o 14º dia. Então, eu já inspecionei a minha ovelhinha, vi que não tem defeito nenhum, não tem mácula, tem 1 ano. Pastor, mas será que não dá para abrir uma exceção? Não, a minha vai fazer 1 ano só daqui a 2 meses. Com Deus não tem esse negócio. Aprenda a obedecer. Porque a igreja nós somos especialistas. Mas tem como abrir uma exceção para minha família? Mas aprenda a ser obediente. Se Deus decretou, é aquilo que Ele falou e acabou. É 1 ano. Então já escolhi a ovelha, tem 1 ano, é macho, beleza. Agora o que eu faço? Guarda em casa por 4 dias. Mas por que guardar 4 dias em casa? Porque existem algumas máculas que não se manifestam no momento, elas só se manifestam com o tempo. Eu estou falando isso porque comecei a namorar hoje, já vou casar. Nem botou em casa ainda? Não, aí não, nesse caso não, tá? Que na verdade até as ovelhinhas hoje estão botando já na casa. Não, vem morar comigo, vamos namorar e depois a gente casa. Não estou falando desse sentido. Estou falando de você
Nem conheceu e já está fazendo aliança. Você precisa entender que existem períodos probatórios para você ver, porque existem enfermidades que se manifestam com o tempo. Quando você conhece, normalmente é tudo mil maravilhas. E aqui eu não estou falando só de casamento, namoro, não. Eu estou falando de tudo. Dificilmente uma pessoa se apresenta para você mostrando defeitos. Normalmente todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso. Mas come sal e bebe água com ela por 4 dias. Aí tu vai ver que vai soltar um palavrão. Aí não foi sem querer. Não, a boca fala, o coração está cheio. Nunca fala isso para mim. Não, pastor, eu soltei sem querer. Soltou sem querer na minha frente. Mas você fala isso constantemente. Porque quem não fala, não solta. E é nesse período probatório que você vê a ovelhinha, que no fundo não é ovelhinha, é bodinho. Então aprenda a, antes de você aliançar, você levar para casa e ficar 4 dias esperando para ver se vai se manifestar algumas doenças que estão dentro. Porque você inspecionou por fora a ovelha está perfeita. Então qual o problema daqui a 4 dias? É porque tem enfermidades que estão dentro, que um dia pode vir para fora. E o que adoece tudo é o que está dentro da gente. A boca fala o que o coração. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, então o problema está dentro, eu só vou manifestar depois de um tempo. Aprenda a não firmar alianças com aqueles que você ainda não teve tempo para conhecer. E nós temos a tendência de sempre supervalorizar quem a gente conhece de imediato. Não conhecer que meu melhor amigo é o que você conhece por um monte de tempo, que ainda que tenha defeitos, mas sempre esteve contigo, você conhece os lados positivos e negativos, mas agora é seu melhor amigo, mas nem conheceu. Mas se você esperar 4 dias, daqui a pouco ele mostra a garrinha, ela mostra a garrinha dela. Aprenda que as coisas de Deus também são assim. Tem obreiros que você precisa pegar e falar assim, espera um pouquinho, meu filho, vem aqui tomar cafezinho comigo todo dia, fala um pouquinho da tua história, deixa eu conhecer você, fala, deixa falar. Porque uma das coisas piores da humanidade é falar. Principalmente liguarudos. Deixa eu falar. Quem faz gabinete sabe comigo que eu falo, não, fala. Fala, não, pastor, não, quero te ouvir, fala. E quantas coisas eu vou pegando, legal, interessante. Aprenda a parar de querer entregar como sacrifício aquilo que você ainda não conhece. Deus tem uma ordem, Deus tem uma orientação. Vou resumir um pouco a história. Deus está falando o seguinte, olha, vocês vão sacrificar, vão pegar o sangue e vão passar no umbral da porta. Quando o anjo da morte for passar à noite, ele vai ver o sangue na porta e ele não vai entrar nessa casa. Os irmãos conhecem a história. Sim? A 10ª praga. Agora olha a ordem de Deus. Tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras das portas, e na verga da porta, e nas casas em que o comerem. O que protegia as pessoas para que o anjo da morte não matasse o primogênito? Era o fala alto? Se você disse que é o sangue, então, se eu pegasse um sangue de qualquer outro animal e passasse na porta, o anjo da morte entraria ou não? Entraria ou não? Mas você acabou de falar para mim que quem protegia era o sangue. Deixa eu te fazer outra pergunta. E se eu não comesse do cordeiro, eu fosse lá e falasse, você sacrificou, você poderia me prestar um pouquinho do sangue? Só um pouquinho. Você não vai usar todo o sangue para pintar a porta. Até porque você não está pintando a porta, você está passando só nas vergas e nos umbrais. Verga, parte de cima e umbrais. Tem como você me prestar só um pouquinho, só para também dar uma pintada minha? Se eu fizesse isso, não tendo comido, não tendo sacrificado o cordeiro, o anjo da morte entraria na minha casa, sim ou não? Então era o sangue? O que era? O que eu falei no início do texto? Lá no início da pregação? Era quem? O que João falou? Que ele era o? Então qual era o que protegia as pessoas? Era o? Comer o cordeiro. Eu estou falando isso porque tem pessoas que estão achando que se beneficiam de pintar a porta com sangue, achando que mesmo não comendo do cordeiro vai ter proteção de Deus. O grande segredo do reino de Deus não está em você utilizar o sangue como um amuleto. Aí vou vir aqui e vou cear. Ai, vou beber do sangue, vou beber até o cálice todo. Pode beber à vontade, irmão. Você pode pegar todo o kit de ceia e levar para casa. Todo dia você toma.
O sangue não vai te proteger de nada, porque o sangue protege aqueles que nas casas comeram É Deus falando assim, ó, se não houver sacrifício, não houver entrega, se na casa não comer o cordeiro, você pode pintar a casa toda de sangue, vai entrar lá. Ele pinta as ombreiras, pinta as vergas. A grande questão é, o anjo era cego? Para que pintar ombreiras e vergas? Porque normalmente quando você pinta a ombreira de uma porta, você está pintando alto. E quando você pinta no alto, você está dizendo o seguinte: quem estiver de longe vai ver que eu tenho a marca. Mas eu também pinto as vergas, para que também quem esteja de perto, também saiba que eu tenho a marca. Porque tem crente que para os de fora, meu Deus, é uma bênção, mas em casa é o capeta. Assim como tem cristão que em casa é uma bênção, mas no trabalho ninguém nunca soube que é crente. Você consegue entender o que Deus está querendo ministrar conosco? Você precisa comer de mim, mas isso precisa ser manifestado para aqueles que te veem de longe, mas para aqueles que te veem de perto. Mas por que eles têm que pintar em ambas as ombreiras? É porque nós temos a tendência de sempre dentro da igreja escolher um lado. Sempre tem o meu grupinho da fofoca, o meu grupinho dos meus amiguinhos, o meu grupinho. Não, aprende o seguinte: se não houver sangue de todos os lados, não tem participação comigo. Pinta em cima e pinta ambas as ombreiras, nas casas em que comerem. Vergas, pintou ombreiras, por que não pintou tapetes também? Porque também quem vem de baixo também poderia, né? Por que não deu a ordem? Por ser sangue de cordeiro, ele não foi derramado para ser pisado. Tem muitas pessoas que querem comer do cordeiro, mas estão pisando no sangue dele e tratando o sangue dele como lixo. O sangue de Cristo não foi derramado por nós para ser pisado, mas para ser visto e celebrado. O sangue de Cristo não deve ser desprezado. Nós comemos, nos satisfazemos, temos proteção, e agora eu vou fazer o que eu quero. Não, o sangue de Cristo não faz isso não. Pastor, mas eu conheço crente que faz isso, que canta, que prega, mas quando desce, faz isso, faz aquilo, fica tranquilo. Ele está vendo, e vai haver ajuste de conta, fica tranquilo, calma o teu coração, nada passa despercebido de Deus. Ai daqueles que estão brincando com o sangue do cordeiro, tornando o sangue de Cristo um vitupério. Ai daqueles. Nós deveríamos valorizar o sangue de Cristo. Próximo versículo, versículo 9: não comereis dele nada cru. Porque o paganismo, e principalmente a cultura egípcia, tinha muito disso, rituais de sangue. Então não quero nada que se iguale ao mundo, Deus falando. E também não quero que seja cozido em água. Mas irmãs que cozinham em casa, alguns podem dizer melhor, quando você coloca uma carne para cozer, né, em água, normalmente a carne, acontece o que com ela? Ela fala o quê? E ela começa a despedaçar. O que Deus está querendo dizer é o seguinte: sacrifício para mim tem que ser inteiro, não pode ser despedaçado. Você não pode sacrificar algo e faltar pedaços. Ou é tudo ou é nada. Deus está falando assim, ó, eu não quero que seja cru para que não se pareça com o mundo, mas também não quero que seja cozido em água para que não falte pedaços. Eu quero que seja no fogo, porque o fogo ele tem poder de tirar a imperfeição. O fogo é justiça, sempre foi simbolizado como justiça para a gente evangélicos na Bíblia. Deus está falando assim, ó, é a justiça que Deus, que vai tirar toda a imperfeição, matar tudo aquilo que não provém, que não faz parte, mas eu quero que seja inteiro, a cabeça com os pés e a fissura. Calma aí, Deus está falando que tem que comer tudo. Versículo 10, nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar
até pela manhã queimareis no fogo. Calma aí. Eu já comi uma carne de cordeiro com Daniel, que me levou para comer no restaurante. Botou um negócio lá, não lembro se era menta. É isso mesmo, né? Que negócio, uma das carnes mais incríveis que tem. Isaac, que deve ser especialista nesse negócio de churrasco, ele é brabo nisso, né? Carne de cordeiro. Agora, comer entranha de cordeiro, já pensou nisso? Se até o frango nós pedimos para arrancar, quando tu pede um frango, né? Eu vejo os caras limpando o frango, mete a mão, arranca as entranhas todas, corta a cabeça, Cleito. Tem pessoas aqui que não gostam de comer pé. Não, só quero comer a coxa e o peito. Só que Deus está falando com a gente assim, ó. Lembra que a Páscoa significa em comer o cordeiro, e a ordem é comer todo. Não é o sangue, é comer todo o cordeiro, está aqui, todo. E o versículo anterior nós lemos que até as entranhas. Com certeza, as entranhas do cordeiro não era saborosa. Você concorda comigo? Mas Deus falou assim, ó, comer de mim não é comer por sabor, é comer por inteiro. Vão ter coisas que não vão descer bem pela sua goela, não vai ter sabor para você participar de mim. Mas se não comer, não tem parte comigo. Não, eu quero comer do louvor pego, da palavra, do entretenimento da igreja, agora meu Deus, mas essa parte aqui eu não quero não. Não, pode comer tudo, é o texto. Nós precisamos aprender que do cordeiro, é ele por inteiro. Léo, tem coisas que vão descer com sabor, mas tem coisas que vão ser amargas, mas ainda assim serão boas para a gente. Tem coisas no evangelho, irmãos, que dói para comer. Eu tenho uma filha, e às vezes eu peço ela para comer uma coisa saudável, ela chora, mas eu falo, tu vai comer, infeliz, tu vai comer. Ela come chorando, mas o pai sabe que isso vai ser bom para ela. É Deus falando, tem coisas que ela fala assim, coma de mim, eu sei que você vai engolir chorando, mas é bom para a tua saúde, é bom para a tua vida, é bom para que você cresça. Não tem parte comigo aqueles que escolhem algumas partes. Não, eu vou no culto de domingo, mas na EBD, pastor, eu não gosto muito não, então você não tem parte com ele. Pastor, eu gosto muito de louvor, mas a palavra, eu não sou que lê a Bíblia não, então você não tem parte com ele. Pastor, eu até leio a Bíblia, mas a oração, eu não consigo orar, então você não tem parte com ele. E é por isso que muitos de nós não desenvolvemos a nossa vida espiritual, porque nós queremos ser seletivos naquilo que nós vamos pegar do cordeiro. Deixa eu olhar na mesa e ver que eu quero comer. Não, isso aqui eu como, isso aqui não, isso aqui eu separo. Não. Coma tudo, e o que sobrar, não é o que você não quer comer, o que você sobrar, queima no fogo, mas não vai sobrar para amanhã.